Muito boa tarde. Antes de mais, quero agradecer à equipa organizadora, à comissão organizadora deste congresso, o convite que me fez para estar cá presente hoje. O meu nome é Liliana Faria, eu sou de Portugal, venho de Portugal, da Universidade Europeia e dos sócios do Centro de Investigação da Universidade de Lisboa, e estou hoje no Congresso Ibero-Americano de Saúde Mental em busca das subjetividades, no papel de conferencista, na modalidade virtual. Eu tenho o doutoramento na área da psicologia vocacional, na psicologia da carreira, e tenho dedicado toda a minha vida enquanto investigadora ao estudo da carreira enquanto promotora de bem-estar e de saúde mental. E por isso intitulei esta conferência de hoje exatamente com esse nome: Promoção do bem-estar e saúde mental dos desportistas de dupla carreira, os aportes, as contribuições da psicologia da carreira. Gostava de, antes de começar, então, partilhar convosco aqui alguns dos conhecimentos acerca da psicologia da carreira e da saúde mental, então, dos contributos que a psicologia da carreira tem na saúde mental, de pedir desculpa a todos porque vou fazer esta apresentação em português, poderia fazer em portunhol, mas receio que tivesse maiores dificuldades em ser compreendida se assim o fizesse. Todos os meus slides têm uma tradução para o espanhol, também peço desculpa por eventuais erros, por eventuais gralhas, uma vez que não é a minha língua materna. Qualquer questão que tenham, no final desta apresentação vou deixar o meu e-mail e por isso estejam à vontade para me contactar, para retirar alguma dúvida que não tenha sido esclarecida ao longo destes 45 minutos que vou estar aqui a partilhar convosco. Importa então, de alguma forma, fazer aqui um breve enquadramento. Pouco se tem escrito na literatura sobre os contributos da psicologia da carreira na promoção da saúde e do bem-estar das pessoas. Inclusive, quando falamos em psicologia da carreira, em psicologia vocacional, é muito típico que as pessoas façam uma associação apenas e só àquilo que são as escolhas académicas em fases muito específicas do percurso académico. No entanto, já são conhecidos alguns dados relevantes para esta discussão. Sabe-se que o ser humano, ao longo da sua vida, tem que tomar várias decisões, não é? Todos os dias tomamos variedíssimas decisões, o que é que vamos calçar, o que é que vamos vestir, o que é que vamos comer, e se a maioria das decisões, então, que todos os dias tomamos são triviais, e muitas das vezes até são irrelevantes do ponto de vista da consequência que têm na nossa vida, existem outras decisões muito mais importantes. E muito mais importantes porquê? Porque têm impactos, têm implicações significativas na produtividade do sujeito, no seu desempenho, na sua satisfação profissional, no seu bem-estar, mas também na qualidade de vida que tem e, em última instância, na saúde mental. E é aqui, então, que se inserem as escolhas e as decisões de carreira, muito associadas, então, também às questões académicas e às questões profissionais. Num ambiente, num contexto laboral cada vez mais caracterizado pela insegurança, pela incerteza, por rápidas mudanças que vão aqui acontecendo, as pessoas mudam de trabalho várias vezes ao longo da sua vida, não é? Ao contrário daquilo que acontecia na geração dos nossos pais, dos nossos avós, em que a partir do momento que a pessoa entrava num determinado trabalho, mantinha-se nele ao longo de toda a sua vida. As nossas gerações, a minha geração, a geração dos meus filhos, as gerações que virão, não terão essa sorte ou esse azar, não sei, vou-lhes colocar aqui uma aspas. Porquê? Porque nestas movimentações, estes avanços todos em termos tecnológicos, em termos sociais, em termos também políticos, aquilo que nós acabamos por nos aperceber é que é dada aqui uma maior responsabilização ao trabalhador e muitas das vezes o trabalhador tem esta necessidade de mudar de trabalho ao longo do seu curso de vida. O grande objetivo neste percurso de vida e nestas escolhas que vão sendo feitas é
obter, obviamente, o maior nível de satisfação possível, quer esta satisfação seja a nível académico ou a nível profissional, conseguindo também aqui um maior e um melhor equilíbrio entre os diferentes papéis de vida, no sentido de nos permitir alcançar aquilo que mais desejamos. Ora, se por um lado tomar decisões do ponto de vista profissional está relacionado com angústia psicológica, com depressão. Por outro lado, também os estudos têm vindo a demonstrar que preocupações relacionadas com a carreira, a desesperança, estão associadas com a angústia emocional em geral e com a ansiedade. No caso dos estudantes desportistas, que é o caso da população aqui que eu de alguma forma quis trabalhar convosco, a dificuldade relacionada com esta escolha de carreira é muito complexa e muitas das vezes uma grande fonte de mal-estar, uma grande fonte de ansiedade e inclusive uma grande fonte de problemas de saúde mental, nomeadamente a depressão. Mais à frente falarei um pouco sobre quais são os fatores então que influenciam estas dificuldades relacionadas com a escolha e com a tomada de decisão de carreira. Aquilo que adianto desde já convosco é que com uma visão de aprendizagem ao longo da vida, a Comissão Europeia define aqui um construto que de alguma forma vem chamar-nos a atenção para os direitos dos desportistas de terem uma carreira dupla, aquilo que a Comissão Europeia chama de uma carreira dual. O que é esta carreira dual? É a possibilidade que os desportistas talentosos, profissionais, de elite, tenham de combinar a sua carreira desportiva com os estudos ou a sua carreira desportiva com o trabalho. E porquê que a Comissão Europeia sente esta necessidade? Porque a combinação destes diferentes papéis de vida traz desafios muito complexos, desafios que de alguma forma levam a que os atletas desportistas tenham, ora por um lado, que maximizar o seu potencial desportista e obter aqui uma educação que seja satisfatória para apenas assegurar a carreira pós-desportiva, que os leva então a investir menos na educação e focar-se mais no desporto, ou pelo contrário, não é? Focar-se muito mais nas questões da educação e a descurar aquilo que são as suas implicações, aquilo que são a sua experiência com o desporto. E sabemos que isto acontece porquê? Sabemos que isto acontece dada a inevitabilidade que existe por parte de um estudante atleta, quer de realizar treinos intensivos, muitas das vezes de viajar, concomitantemente com a necessidade de responder a um conjunto de compromissos académicos e laborais, como ir às aulas, como fazer trabalhos de grupo, fazer testes, ou, no caso de serem profissionais, a própria assiduidade ao trabalho e a sua produtividade. No fundo, aquilo que nós sabemos e que é claro hoje, dada a investigação, é que conciliar esta carreira dupla pode afetar a vida e a saúde mental dos estudantes desportistas e dos trabalhadores desportistas, no fundo, dos atletas com uma carreira dupla. A Organização Mundial de Saúde define aqui a promoção de saúde como um processo que define com que as pessoas aumentem o seu controle e melhorem a sua saúde. Assim sendo, qualquer ação que se tome para maximizar a saúde mental e maximizar e o bem-estar entre as pessoas e as populações tratam-se de ações e de intervenções de promoção de saúde. Esta saúde mental visa então, esta promoção da saúde mental visa fortalecer a capacidade das pessoas, dos indivíduos, das famílias, dos grupos, das comunidades, em termos daquilo que são aspectos mais emocionais e aspectos mais cognitivos. Também a Conferência Mundial da Promoção de Saúde, em 2016, reforça a importância de promovermos a saúde em contexto de promoção de um desenvolvimento sustentável. É nesta linha de pensamento que defendemos nesta conferência, então, que a psicologia da carreira é promotora
pode ser utilizada, a intervenção pode ser feita no sentido de promover o bem-estar e a saúde mental das pessoas em geral e dos atletas com carreira dupla em particular. Nesse sentido, defini aqui um conjunto de 3 grandes objetivos para esta conferência. Um primeiro objetivo, partilhar convosco alguns conceitos de carreira, no fundo aqueles conceitos de carreira mais atuais, que são mais coincidentes com a carreira contemporânea e as teorias contemporâneas de carreira também nas quais assentam, partilhar convosco alguns dados sobre recursos de carreira e os seus impactos no rendimento académico, na satisfação com a vida e na saúde mental e na dupla carreira, discutir aqui a necessidade de que as intervenções de carreira, não só com os desportistas com dupla carreira, mas também com os pais, com os treinadores, com os professores, com todos os agentes que estão envolvidos nesta carreira destes atletas, possam então ser direcionadas para a promoção do bem-estar e da saúde mental destes desportistas de carreira dupla. Por fim, discute-se acerca da necessidade da orientação profissional não poder estar separada deste aconselhamento que afeta o resto da vida dos clientes e dos atletas em particular. No fundo, o sofrimento mental e a felicidade de um atleta não pode ser considerada independentemente da sua carreira e profissional, desportiva, académica e de todos os outros papéis de vida que o atleta também desempenha, como o papel de filho, o papel de amigo, o papel de cidadão, o papel de pai, no caso de atletas mais velhos, o papel doméstico, mas também o papel de lazer e o papel social, que são fundamentais a serem levados aqui em consideração. Assim sendo, e passando imediatamente para a fundamentação teórica, e fazendo aqui uma retrospectiva sobre a psicologia vocacional, quais foram os seus antecedentes, aquilo que importa aqui partilhar convosco é que a psicologia vocacional teve os seus inícios no século XX, nos Estados Unidos, não é? Num contexto sociopolítico de muita inquietude em torno do bem-estar social, físico, educativo e em consequência da saúde mental das pessoas. O John Crites, em 69, no seu livro Vocational Psychology, reconhece que a psicologia vocacional é uma disciplina dedicada ao estudo do comportamento e desenvolvimento vocacional. Mais tarde, em 97, o Mark Savickas diz-nos que a psicologia vocacional se vai centrar no estudo e na intervenção psicológica sobre como as pessoas se sentem no seu trabalho, nas suas profissões, nas suas carreiras. No fundo, é estudar as respostas que as pessoas expressam ao selecionar, ao escolher e adaptar-se a uma profissão, no entanto, sem que se esgote, não é? Neste trabalho relacionado com as questões da profissão. Até aos princípios da década de 60, a expressão de carreira era pouco utilizada, era tipicamente utilizada a expressão vocacional, que servia para descrevermos a pessoa como um trabalhador, tendo em conta a sua identificação com o trabalho, o que de alguma forma deixa de acontecer a partir dos anos 70. Com o início destes estudos interdisciplinares, sistemáticos sobre a carreira, o conceito de carreira vai ganhar maior visibilidade, vai começar a aplicar-se a todas as pessoas, em diferentes tipos de trabalho e passa a ser vista quer da perspectiva da organização, quer da perspectiva da pessoa. Não é? E é vista como a consequência, a sequência de trabalhos, de ocupações que a pessoa realizou durante toda a sua vida, assim como a ocorrência de transições que a pessoa teve necessidade de realizar, bem como as suas motivações, as suas aspirações, as expectativas que criou e as imposições que a organização e a sociedade também lhe colocou. Na atualidade, e tendo em consideração mais uma vez aquilo que são as mudanças registadas no mundo organizacional e nas carreiras, a carreira é entendida como a sequência de tudo aquilo que a pessoa realizou, desde o ponto de vista das ocupações, mas também do ponto de vista das suas preocupações
e pós-profissionais, assim como da integração do trabalho com os diferentes papéis de vida, aqueles que falei anteriormente, não é? A família, a academia, o doméstico, o social, o lazer e a cidadania. Desta forma, a carreira de cada pessoa é única e ela é criada pelas escolhas e pelas não escolhas de cada pessoa. As carreiras são dinâmicas e vão se revelar agora ao longo de todo o ciclo de vida. E dado este dinamismo do conceito e a complexidade do conceito de carreira, nos últimos anos têm surgido outros conceitos de carreira contemporâneos, dos quais vou destacar 3. A carreira protiana, a carreira sem fronteiras e a carreira inteligente. A carreira protiana diz respeito à capacidade do indivíduo para transformar as suas competências, os seus conhecimentos e adaptar-se então a novas situações. Por sua vez, a carreira sem fronteiras são o conjunto de oportunidades laborais que vão transcender um único contexto organizacional, destacando aqui de um lado a mobilidade física, ou seja, o interesse que a pessoa tem de se mover entre empregadores, e por outro lado também a mobilidade psicológica, a atitude geral que a pessoa tem de trabalhar através dos limites organizacionais, de decidir ter aqui uma orientação psicológica para fazer transições de carreira. Por fim, a carreira inteligente, não é, que se baseia nesta responsabilidade individual no mundo sem fronteiras, para que a pessoa crie aquilo que são as condições necessárias para desenvolver um conjunto de competências que são centrais, transferíveis e que vão incrementar o seu valor no mercado e, em consequência, não é, vão incrementar também o seu grau de empregabilidade. Se por um lado então um dos principais objetivos da prática da orientação e gestão da carreira é ajudar as pessoas a tomar melhores decisões vocacionais possível, tentando evitar decisões que proporcionem mal-estar, não é? Que sejam improdutivas e que gerem insatisfação profissional e que em última instância lhe provoquem algum tipo de problema mental, é também objetivo da prática da orientação e gestão da carreira ajudar as pessoas nas diferentes tarefas, ao longo das suas diferentes trajetórias profissionais, a planificar também aquilo que é considerado mais urgente, aquilo que é considerado mais prioritário. O aconselhamento e a gestão de carreira centra-se então também na reformulação destes projetos de vida, na redefinição de metas, com vista sempre a alcançar bem-estar e saúde mental das pessoas. Neste contexto, então, neste surgimento destes diferentes conceitos de carreira, acompanham também um conjunto de teorias de carreira contemporânea. Trouxe para esta conferência duas dessas teorias. Por um lado, a teoria sociocognitiva da carreira, que vai conceptualizar o desenvolvimento vocacional como processo de interação, como um resultado da interação entre a pessoa e o meio ambiente, ambos em constante mudança, em constante interação, e esta interação e esta mudança vai implicar, obviamente, que a pessoa se mantenha num estado permanente de atualização. Atualização de quê? Dos seus comportamentos, dos seus sentimentos, das suas atitudes, quer em relação ao contexto, quer em relação a si própria. No fundo, para se adaptar melhor, a pessoa necessita de se ir atualizando. E esta capacidade, então, de determinar, de influenciar e de gerir a sua carreira, vai ser feita através da capacidade que a pessoa tem, ou está influenciada pela capacidade que a pessoa tem, de ir gerindo também aqui as suas expectativas de autoeficácia, ou seja, as crenças que a pessoa tem acerca da sua capacidade de realizar com êxito um conjunto de comportamentos que são destinados a facilitar e a alcançar os seus objetivos profissionais. Por outro lado, expectativas de resultado, crenças sobre as consequências que podem estar associadas então ao desempenho de determinado tipo de comportamentos ao longo deste percurso que nos vai levar a atingir os objetivos profissionais e, por fim, as metas pessoais, o nível de compromisso, de determinação que cada pessoa põe na realização de um determinado comportamento, considerando que este vai favorecer a sua probabilidade de alcançar as metas de carreira profissional.
De forma mais concreta, esta teoria sociocognitiva da carreira diz-nos que as variáveis pessoais e as variáveis do contexto vão exercer então aqui influência nas nossas experiências de aprendizagem e por isso vão influenciar as expectativas de autoeficácia e de resultado. Estas, por sua vez, vão influenciar os nossos interesses num determinado domínio da carreira e vão nos motivar e vão nos ativar a fazer determinado tipo de escolhas, determinado tipo de decisões que, por sua vez, nos vão permitir definir metas de carreira. Depois de definirmos estas metas de carreira, cabe ao indivíduo, cabe à pessoa, então desenhar um plano de ação e neste plano de ação é necessário fazer nada mais, nada menos de um conjunto de passos, de fases e de identificar nesses passos e nessas fases todas as estratégias e os comportamentos que são necessários para materializar, no fundo, este plano. Por fim, resta a implementação, não é? Com um plano feito, importa que o indivíduo coloque esse plano em prática no sentido de conseguir efetivar o seu plano. Uma segunda teoria que gostava de partilhar aqui convosco, a teoria da construção da carreira de Life Design, de Mark Savickas. O autor assume que a carreira é o resultado de uma construção, e para a qual as pessoas têm que ter plena responsabilidade e compromisso. A pessoa vai construir ou deve construir a sua carreira através das suas histórias de vida e para conseguir aqui uma reconstrução da sua narrativa e para que haja uma co-construção desta identidade narrativa. Em vez da pessoa viver a narrativa que é proporcionada pela organização, a pessoa deve construir a sua própria narrativa e preparar-se para a transição entre diferentes projetos. E é esta narrativa pessoal que vai ser determinante em termos da construção do significado pessoal que cada pessoa atribui às suas vivências pessoais, quer sejam académicas, profissionais, sociais, de lazer, e à forma também como cada pessoa aborda a possibilidade de construir uma vida e de decidir como é que vai incorporar o trabalho e a vida laboral nessa mesma vida. O paradigma de Life Design, considera que todo o ciclo de vida é holístico, contextual e preventivo. E holístico porquê? Porque tem como objetivo ajudar as pessoas em todos os problemas que estão, de alguma forma, combinados com as questões de carreira, e por isso não só perguntas e questões relacionadas com as questões laborais, mas todas as outras questões que podem estar relacionadas com resolução de problemas e respectivas decisões. É contextual, na medida que presta atenção não só aquilo que está a acontecer no presente, mas também aquilo que acontece no futuro e nos diferentes papéis de vida. E, por fim, é preventivo, porque se interessa pelo futuro das pessoas, porque tenta antecipar consequências, porque tenta proporcionar aqui algum conforto na tomada de decisão e entre as diferentes transições, de forma a que existam reais oportunidades de escolha. No Life Design, também esta co-construção é uma co-construção, é uma operação básica de relação entre a pessoa e o contexto, no sentido contínuo de construção, desconstrução e reconstrução. E por isso o marco geral da intervenção e orientação profissional tem como objetivo promover 4 grandes dimensões. A adaptabilidade, por um lado, a narratividade, a atividade e a intencionalidade. Se permitem, vou só beber aqui água. A adaptabilidade, para Savickas, está relacionada, é um construto psicossocial, não é? Que vai representar os recursos de autorregulação das pessoas para que elas possam gerir as tarefas profissionais, quer elas sejam atuais, quer elas sejam iminentes, quer sejam em transições, traumas pessoais. A ideia é que são recursos que vão ajudar as pessoas a implementar as suas identidades, os seus autoconceitos naquilo que são os seus papéis ocupacionais. É a habilidade que a pessoa tem, a disposição que a pessoa tem para se adaptar, é o comportamento adaptativo. E nesse sentido, esses recursos de adaptabilidade de carreira vão compreender 4 grandes dimensões.
Perdão. Estava a dizer 4 grandes dimensões. A preocupação, não é? Quando a pessoa se pergunta a si própria se tem futuro, muito associado à competência de planificação. O controlo, associado à competência de escolha e de tomada de decisão, relacionada com a pergunta que a pessoa se faz: quem é que tem controle sobre o meu futuro? A curiosidade, quando a pessoa pergunta o que é que será que vai acontecer no meu futuro, muito relacionada com a competência então de exploração e de curiosidade. Confiança, quando a pessoa se pergunta o que é que eu posso fazer com isto, não é? Muito associado então à competência para resolver problemas. A narratabilidade é uma competência relacional da pessoa construir, narrar a sua história, retratar a sua carreira, a sua vida, com coerência, com continuidade e com um sentido de identidade para si mesmo e com significado também para os outros, fazendo com que a sua história seja reconhecida e seja legitimada como carreira. A construção e a narração de histórias deve permitir que a pessoa compreenda melhor os seus temas de vida, não é? Os seus cenários de vida, a sua personalidade vocacional, os seus recursos de adaptabilidade, assim como identificar formas de identidade que estão disponíveis num determinado contexto. A atividade está relacionada com todas as atividades que a pessoa realiza em diferentes áreas da sua vida. Ao participar em diferentes atividades, as pessoas vão descobrir que habilidades é que têm, que interesses é que preferem desenvolver, vão construir novas dimensões de representação sobre si mesmo, vão interagir com outras pessoas e de quem vão receber também aqui uma realimentação, não é? E que as vão permitir construir sistemas de representação mais coletivos. Estas atividades, estas interações vão permitir com que a pessoa tenha novas formas de ver e de se representar e de transformar então os seus autoconceitos, que sua vez pode desencadear esta reinterpretação de alguns temas da vida. Por último, a intencionalidade. A intencionalidade muito relacionada com o comportamento e o significado, fruto desta intenção prospectiva ou a sua reflexão retrospectiva, sendo um processo intencional central na construção da vida. No fundo, a intencionalidade recorda que as pessoas constroem os seus projetos em função da sua identidade e dos seus significados de vida. Posto isto, importa agora partilhar convosco que recursos são estes, então, de carreira e o que é que a literatura nos vai trazendo, nos vai indicando acerca da sua relação com o rendimento académico, a satisfação com a vida e com a saúde mental. E aqui cabe-nos começar por partilhar convosco que todas as transições são complexas. No contexto académico, a transição da educação superior, não é? Do secundário para o mercado de trabalho tem sido um período muito estudado por parte dos investigadores, porque tipicamente é uma fase da vida dos estudantes de grande stress, de grande ansiedade para os jovens, porque têm que realizar muitos testes, muitos exames, têm muitas atividades de estudo, muitas das vezes têm que movimentar-se, têm que sair da casa dos seus pais, têm que deixar amigos, têm que lidar com algumas pressões financeiras. Por estes motivos e mais alguns, então, a literatura tem dado aqui, sublinhado a importância dos jovens começarem a gerir as suas carreiras de uma forma proativa, não só quando já estão no mercado de trabalho, mas numa fase anterior, ou seja, durante o seu próprio estudo, para que depois esta transição possa ser uma transição com sucesso, possa ser uma transição planificada. Por exemplo, se um estudante tiver bom desempenho ao longo de todo o seu plano de estudos, se desenvolverem um conjunto de competências de empregabilidade, se explorarem novas carreiras, se formularem metas e planos vocacionais mais específicos e tentarem implementá-los, com certeza que vão ter mais sucesso nesta transição da universidade para o mercado de trabalho. Mas para que isto aconteça, os jovens necessitam de recursos pessoais que os ajudem a gerir a sua carreira, que os ajudem a estimular o seu desempenho e o seu bem-estar.
Sabe-se, a literatura volta a apontar que tipicamente as pessoas com mais recursos pessoais têm maiores probabilidades de enfrentar com sucesso situações que são estressantes e que podem afetar o bem-estar físico e o bem-estar psicológico e, consequentemente, a saúde mental. Então, a pergunta que se faz é: que recursos pessoais são estes que nos vão, então, aumentar a probabilidade de bem-estar físico, psicológico e melhor saúde mental? Os estudos têm demonstrado que a adaptabilidade de carreira e as competências profissionais podem ser considerados recursos pessoais de grande relevância. E, nesse sentido, um conjunto de autores denominou estes dois recursos de recursos de carreira. A adaptabilidade, tal como partilhei convosco anteriormente, de Mark Savickas, corresponde aqui ao conjunto a este construto psicossocial que me vai permitir planificar, que me vai permitir controlar, que me vai permitir aumentar a explorar e de ser curioso face ao futuro, mas também me vai permitir resolver problemas. E a investigação mostra que o estudante, ao gerir de forma proativa a sua carreira, vai reduzir as suas preocupações, vai reduzir a ansiedade relacionada com a carreira e vai aumentar a esperança, a confiança nos resultados positivos e, em consequência, estas oportunidades de emprego de sucesso. O resultado de fazer, então, de desenvolver estas competências de adaptabilidade, este recurso de adaptabilidade, manifesta-se de várias formas, com satisfação académica, satisfação laboral, desempenho, produtividade, satisfação com a vida, saúde mental. De alguma forma, os primeiros vão mediar o êxito profissional e os segundos vão representar o êxito no âmbito mais amplo da vida. As competências profissionais, por sua vez, e aqui agrupadas em três grandes categorias: reflexivas, comunicativas e comportamentais. As reflexivas muito mais voltadas então para a introspeção, para o autoconhecimento, a pessoa saber falar e refletir sobre os seus valores, sobre os seus interesses, sobre as suas motivações, em que é que a pessoa é boa, quais são as suas fortalezas, quais são as suas debilidades. As comunicativas muito mais voltadas para a sua capacidade efetiva de comunicar, a sua capacidade de falar sobre si e também a sua capacidade de criar aqui e participar em redes de networking, que de alguma forma lhe vai dar aqui também algum valor acrescentado do ponto de vista profissional. E as comportamentais, que incluem a exploração vocacional, o escolher, o explorar, o estar proativamente à procura de novas oportunidades de carreira que vão permitir este controle de carreira e que vão influenciar também os processos de trabalho e, por sua vez, vão nos permitir estabelecer metas e vão permitir planificar como alcançar essas mesmas metas. Assim sendo, a adaptabilidade de carreira, as habilidades profissionais têm aqui um valor preditivo substancial para o rendimento académico, para a empregabilidade percebida, para a satisfação com a vida e para o bem-estar. Vários autores também têm demonstrado que estes mesmos recursos, então, são meios valiosos para motivar as pessoas a investir para conseguirem obter recursos adicionais, como, por exemplo, dinheiro, reputação. Também. Tipicamente, os estudantes que aprendem a comunicar e a trabalhar em rede de forma mais efetiva conseguem mais controlar o seu futuro profissional, têm um melhor sentido de capital social e têm ações intencionais face ao futuro que lhes vão predizer um melhor rendimento também académico e profissional. Também a investigação mostra que em consequência do desenvolvimento destas e do alcance destas competências, destes recursos pessoais de adaptabilidade e de competências profissionais, resultam níveis mais elevados de satisfação e de participação académica. E estes resultados, por sua vez, podem contribuir para melhores resultados individuais, para melhores resultados também do ponto de vista organizacional. Podemos retirar daqui é que aumentar a adaptabilidade de carreira e aumentando as habilidades de carreira, estamos a aumentar
aumentar também a satisfação académica dos estudantes, o seu compromisso para com o estudo, que por sua vez se vai então associar com a satisfação com a vida e com o rendimento académico em geral. Sabe-se ainda também que, tipicamente, estudantes, pessoas que tenham mais confiança em prosseguir as suas aspirações, tipicamente estão mais satisfeitos com os seus programas de estudo. Sabe-se também que esta satisfação com a vida é considerado um indicador fundamental para o bem-estar em geral e também há vários estudos que mostram que os comportamentos de carreira pessoal estão relacionados com a satisfação com a vida e a adaptabilidade, por sua vez, relacionada com a satisfação com a vida e vinculada aqui à saúde mental. Parece-nos então que, mais uma vez, estes são dados bastante significativos que nos permitem afirmar que a psicologia da carreira tem aqui contributos muito fortes e pode dar contributos muito fortes do ponto de vista da promoção da saúde mental. Nos atletas com carreira dupla em especial. E com os atletas em carreira dupla em especial, porquê? Porque, tal como foi dito anteriormente, tipicamente estes atletas, não é, têm elevados requisitos do ponto de vista contextual e contratual. Porquê? Porque, para além de terem imensos treinos, terem imensas viagens para fazer no âmbito do seu percurso desportivo, têm também um conjunto de exigências físicas, psicológicas, emocionais e financeiras. Tudo isto leva a que haja aqui uma dificuldade gigantesca em conciliar o estudo, por um lado, e os programas intensivos de treino e de competências que lhes são exigidas. E é neste sentido, e é em consequência deste corpo de investigação que demonstra estas dificuldades por parte dos jovens em conciliar a sua carreira dupla, ou seja, em conciliar o seu papel profissional, académico com o seu papel desportivo, que a Comissão Europeia definiu e criou aqui um conjunto de estudos, um conjunto de investigadores e um conjunto de políticos, várias pessoas interessadas então em conhecer melhor a realidade destes atletas, destes estudantes atletas, havendo estudos então que abordam políticas e estruturas de apoio à carreira dupla e, por outro lado, estudos muito mais centrados nas experiências pessoais dos desportistas. Importa aqui ver que, sobretudo, este segundo grupo de trabalhos mostra-nos que está descrito na literatura que gerir uma carreira dupla tem uma dupla exigência e que pode levar a que haja uma privação de recursos muito, muito rigorosa. Privação de recursos essa, como falamos anteriormente, que poderá levar a forçar a que o estudante, atleta, ter que optar ou continuar a prosseguir estudos ou continuar a prosseguir a sua carreira desportiva, levando muitas das vezes a que haja aqui muita fadiga, um grande esgotamento, um maior risco de lesões, havendo aqui também de alguma forma um conjunto de questões acerca daquilo que será o seu futuro prementes que poderá conduzir ao final das suas carreiras desportivas. Sabe-se também que, apesar de ser uma fonte de saúde, bem-estar, de valores, de potenciar a capacidade de criar e de aprender, a carreira desportista pode ser ao mesmo tempo emocionante, agradável, mas ao mesmo tempo também uma tarefa muito esgotante. Porquê? Porque consome muito tempo e é fonte de vários conflitos internos e vários conflitos externos. Sabe-se que 1/3 de todos os participantes entre os 10 e os 17 anos abandonam o desporto todos os anos. Porquê? Porque consideram que o desporto lhes consome muito tempo, os impede de fazer uma série de outras coisas que eles consideram bastante relevantes. Nesse sentido, aquilo que se torna fundamental, então, e este será o principal desafio, é equilibrar a carreira dupla. E para isso é necessário haver esforços que permitam coordenar, permitam apoiar estes atletas nas suas carreiras. A Comissão Europeia criou um conjunto de guidelines sobre as carreiras duplas de atletas que efetivamente sublinha esta necessidade de se construírem mecanismos que garantam a permanência dos estudantes desportivos nas escolas, nas universidades, no mercado de trabalho
e no desporto, obviamente. E que, ao mesmo tempo, que exista aqui um guia que permita o desenvolvimento moral e educativo, os interesses profissionais destes estudantes atletas e destes trabalhadores atletas, não descurando também e não deixando de ter a preocupação acerca da necessidade de ajudar estes atletas na sua gestão de carreira pós desporto, não é? É necessário que estes desportistas tenham aqui ferramentas em que possam incorporar ao longo da sua carreira desportiva efetiva o mercado de trabalho antes e depois destas carreiras desportivas. Então, por tudo isto, mais uma vez, apercebemos que a psicologia da carreira tem aqui muito para dar, tem muito para contribuir, não só com os atletas com dupla carreira, mas com a população em geral, naquilo que é a promoção do seu bem-estar, a promoção da sua satisfação com a vida e, em última instância, a promoção da sua saúde mental. E por isso, em termos de discussão e agora muito mais perto do fim desta conferência, e por isso em termos também de conclusões, importa relembrar que ao definir a Organização Mundial de Saúde, ao definir a promoção da saúde como um processo que permite que as pessoas aumentem o controle das suas vidas e melhorem a sua saúde, e a carreira a ser definida como um conjunto de papéis que são interdependentes, mas que obrigam aqui a decisões constantes, é fácil ver qual é a relevância da psicologia da carreira para a promoção do bem-estar e da saúde mental, não é? E esta pertinência ainda é muito mais vincada ao estar relacionada com as diferentes dimensões de vida, que está relacionada com o contexto, com o conceito, de ciclo de vida que já Donald Super nos propunha nos anos 80, o conceito de lifespan, life space. Nesse sentido, então, a orientação profissional não pode separar-se da orientação que afeta o resto da vida das pessoas. E por isso a angústia mental, a felicidade, não podem ser vistos como independentes das carreiras dos atletas e dos diferentes papéis que eles desempenham nas suas vidas, além do papel de atleta. O conhecimento sobre o funcionamento emocional, desde esta dimensão de carreira, então pode ajudar os profissionais da psicologia, pode ajudar os pais, pode ajudar os treinadores, os professores a melhorar estas dimensões. E também a responder então de uma forma mais eficaz àquilo que são as solicitações destes atletas, no sentido de promover também uma intervenção que seja muito mais rápida, uma intervenção que seja muito mais preventiva do que remediativa. São necessárias práticas formais de apoio aos desportistas com carreira dupla, às suas famílias, aos professores, treinadores, mas também à comunicação social, não é? Tudo isto é fundamental para reduzir, para evitar que os nossos estudantes desistam das escolas ou que desistam também do desporto, no sentido de favorecer, sim, as suas escolhas e favorecer o seu bem-estar. Neste sentido, em termos até aqui um pouco de implicações para a prática, deixar aqui 4 grandes grupos de implicações do ponto de vista da intervenção. Primeiro, uma intervenção com os próprios estudantes desportistas, não é? A importância de os ajudar no seu desenvolvimento, não só atlético, não só pessoal, mas também psicossocial, académico e vocacional, de os ajudar, de os apoiar na criação dos seus planos de carreira, não quando já estão a sair das suas carreiras desportistas, mas durante todo o ciclo da sua carreira, e por isso considerar a carreira de uma forma holística. Apoiar também todos estes atletas nas diferentes transições pelas quais têm que passar, quer elas sejam normativas, como por exemplo a passagem para os diferentes ciclos de estudo ou as passagens entre os diferentes escalões desportivos, mas também em transições não normativas provocadas por lesões, provocadas pela troca de treinador, por uma gravidez, por exemplo. Apoiar também aqui estes atletas no desenvolvimento de competências de empregabilidade, mas também em competências empreendedoras, no sentido de aumentar a empregabilidade destes atletas também no setor desportivo.
Com a família, nós sabemos que os jovens não vivem no vazio, não vivem num vácuo e que os membros da família, incluindo os pais e os irmãos, podem influenciar as suas ações e, em consequência, as suas escolhas profissionais. E a literatura vocacional é muito clara ao incluir aqui várias contribuições do papel dos pais na escolha, nas implementações de carreira, quer no sentido de facilitar, terem aqui um papel facilitador deste desenvolvimento vocacional. E nesse sentido aqui, em termos de implicações também para a intervenção com a família, importa deixar aqui ou sublinhar a necessidade de darmos conhecimento, aumentar o conhecimento da família sobre o que é que significa isto de ter uma carreira dupla, conhecimentos sobre as transições, sobre a adaptação profissional, dar ferramentas que permitam também aqui as famílias a ajudar os estudantes, atletas, durante estes seus percursos duais, do ponto de vista do desempenho destes diferentes papéis, ajudar os jovens a assumir a responsabilidade sobre este seu processo de desempenho profissional, não deixando de reforçar a importância da escola e dos bons resultados académicos e também o fortalecer desta relação entre desempenho académico e desempenho vocacional. Com os professores e com os treinadores, a literatura também é bastante clara ao dizer-nos que da mesma maneira que a família influencia, também o contexto escolar e o contexto desportivo tem aqui uma contribuição nas opções e nas escolhas dos jovens, quer seja do ponto de vista das suas aspirações, quer seja do ponto de vista das suas escolhas e das suas tomadas de decisão. E nesse sentido aqui é fundamental que exista uma congruência e esforços integrados em toda a equipa de suporte, para evitar mensagens confusas e juízos de valor diferencial. É muito recorrente que o professor diga, ou o professor considere que os estudos são mais importantes que o desporto e que o treinador considera exatamente o contrário, não é? O desporto é mais importante que os estudos e é importante que haja aqui um esforço de congruência, de integração. Tanto os estudos como o desporto são importantes, deve haver aqui uma percepção compartilhada desta importância da educação, no sentido de que apoiem um atleta e partilhem aqui e proporcionem crenças e expectativas similares ao atleta, quer em relação ao desporto, quer em relação à educação. Também é importante, ao reconhecer estes desafios profissionais duais, é importante também que a equipa de apoio consiga adaptar aqui, ajustar alguns dos seus comportamentos para ajudar os atletas de forma mais positiva. Por exemplo, reduzindo o número de trabalhos domésticos, trabalhos de casa que os professores muitas das vezes prescrevem para casa, a possibilidade de flexibilizar estes horários académicos, a capacidade também de flexibilizar ou de facilitar os horários desportivos, permitir antecipar, planificar aqui problemas que podem surgir em situações mais concretas e que de forma a que o jovem consiga então ter aqui soluções ou pensar em soluções de uma forma antecipada e de uma forma proativa. Por último, e não tão menos importante, uma intervenção junto dos meios de comunicação social. A falta de visibilidade sobre todo o desporto que não seja o futebol masculino poderá estar relacionada aqui com a falta de modelos, não é? Falta de modelos atléticos femininos ou de outras modalidades. Por exemplo, e a título de curiosidade, não é? Apesar de haver aumentos ocasionais da visibilidade das mulheres no desporto em diferentes eventos, como os Jogos Olímpicos, a cobertura em geral dos meios de comunicação ao desporto feminino ainda é terrivelmente baixa, não é? E esta diferença de género no acesso a modelos de carreira no desporto pode contribuir potencialmente para as diferenças em termos de orientações profissionais dos estudantes atletas. Sabemos que os homens jovens são mais propensos a investir mais exclusivamente nas suas carreiras desportivas, enquanto que as mulheres a comprometer-se mais fortemente com o rendimento académico.
É importante, então, que existam campanhas junto dos meios de comunicação social, com diferentes ações, com o objetivo de, por um lado, aumentar a visibilidade das mulheres no desporto, aumentar a visibilidade das outras modalidades desportivas e, por outro lado, tentar desconstruir estereótipos de géneros dos diferentes agentes educativos, pais, professores e desportivos, como treinadores, em relação às opções académicas, desportivas e profissionais, e nesse sentido, e em consequência disso também, a aumentar então a autoeficácia, a confiança, a persistência destas jovens desportistas para seguirem a sua carreira dupla. Espera-se também que com estas campanhas, então, junto dos mídia, que os homens e com os rapazes consigam ser mais sensíveis a estas questões de género, reduzindo as atitudes sexistas, aprendendo a valorizar os benefícios que derivam da igualdade de género em desporto e na vida em geral. Por fim, e em termos de sugestões de futuras investigações, deixamos aqui 3 grandes tópicos, porque apesar de sabermos que é difícil gerir a carreira dupla, haver investigação que mostra essa dificuldade, a necessidade de apoio dos atletas com carreira dupla para administrar as suas carreiras, não existe ainda e não há evidência científica do que é que realmente eles necessitam para manter esse êxito na carreira dupla. E se quisermos criar políticas efetivas que facilitem esta carreira dupla de desportistas, gerar diretrizes organizacionais, formar treinadores, pais, professores, vamos necessitar de perspectivas mais claras sobre essas necessidades desportivas, dessas necessidades específicas dos desportistas, e por isso será então aqui uma linha de investigação a seguir. Além disso, temas relacionados com os estereótipos relacionados com a sexualidade, a raça, a etnia e o desporto, fundamentais neste contexto atual, criados por professores, treinadores, gestores, grupos de pares em relação aos desportistas, proporcionando aqui uma melhor compreensão em torno do estudo e do desporto, são fundamentais também e por isso são sugestões de investigação. E por último, uma outra importante linha de investigação será a discriminação de estudantes desportistas com aqui algumas com incapacidades. Desde já, muito obrigada. Deixo aqui um conjunto de um breve resumo de referências bibliográficas que fui utilizando ao longo desta conferência. Se necessitarem de alguma em particular, estejam à vontade para me escrever. liliana.faria@universidadeeuropeia.pt. Terei todo o gosto de retirar possíveis dúvidas que tenham ficado ao longo desta minha fala, no âmbito desta conferência, partilhar convosco textos, papers que tenha sobre o assunto. Estejam à vontade para me escrever, para receber comentários, para fazerem sugestões, todas elas serão muito bem-vindas. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada à Comissão Organizadora mais uma vez pelo convite e continuação de um bom congresso.